Antes de nós entrarmos na lição, vamos ler primeiro um texto que está em Gênesis, capítulo 15, o versículo de número 16, começando no versículo de número 13. Então disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão e afligi-lo-ão 400 anos. 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia ainda. Deus está dizendo a Abraão, antes do evento acontecer, 400 anos antes, de que a nação de Israel sairia de Canaã, haveria de ir até uma terra estranha, que hoje nós sabemos no estudo de que é a terra do Egito. Lá ficariam 400 anos e depois o Senhor os traria de volta. Nós vamos ver as pragas que Deus derramou sobre aquele lugar para que este evento pudesse ser cumprido. Quando nós estudamos esta passagem das Escrituras, nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: o último grande evento que aconteceu da parte do Senhor, que nos foi afeto, foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. E desde então nós estudamos o Antigo Testamento olhando para a cruz, mas perdemos a perspectiva de que, assim como houve para Israel uma promessa de uma grande intervenção de Deus na história de Israel e que levaria Israel do Egito de volta para Canaã, nós também temos uma palavra da parte de Deus de uma grande intervenção sobre a nossa própria história. Vamos abrir a Bíblia aos Efésios capítulo 1, versículo de número 10. Diz assim: a promessa de Deus: tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Deus está dizendo que em um tempo futuro Ele vai tornar a reunir tudo debaixo da autoridade do nome de Jesus. A Bíblia diz que naquele tempo todo joelho se dobrará diante dele. Fiquem com isso na mente gravado enquanto nós entramos na lição de hoje. Depois voltamos a esse tema. Êxodo capítulo 4, versículo 30. Deus havia chamado Moisés, preparou Moisés para voltar ao Egito. Deus havia preparado Arão para estar junto com Moisés. Em Êxodo capítulo 4, versículo 30 diz: e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Israel estava em cativeiro. Moisés e Arão voltam e encontram os líderes de Israel, e eles falam de tudo o que Deus havia dito e feito com Moisés. No verso de número 31, e o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Aqui, eles agora, depois de 400 anos em que Deus não se manifestara, Deus estava voltando a se manifestar diante do povo, e eles adoraram a Deus por tudo aquilo que ainda haveria de se cumprir. Deus estava libertando o povo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Depois de o autor aos Hebreus
ter anunciado a promessa de Deus, ele diz assim: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Está falando da segunda volta de Jesus Cristo. O que há de vir virá, falta só um pouquinho mais de tempo. Israel, voltando lá em Êxodo, eles ouviram da parte de Moisés e de Arão de que o Senhor estava entrando para causar um grande livramento, mas eles teriam que passar ainda um pouquinho mais de tempo antes do cumprimento desta palavra. Israel era escravo no Egito. Todos nós, homens naturais, mulheres naturais, nós nascemos como escravos do pecado. A Bíblia diz que todo aquele que é escravo do pecado, ele anda com medo da morte. Isso está aos Hebreus capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Da mesma maneira que o diabo tinha o império da morte, o faraó tinha o domínio sobre o Egito. E o resultado daquele domínio, o resultado do império da morte, o resultado do domínio de Faraó no Egito, foi a escravidão de Israel. No verso 15, ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeita à escravidão. Assim como a morte domina os homens, e por causa dela eles se submetem ao pecado, assim também Faraó dominou a nação de Israel no Egito e submeteu ele à escravidão. Faraó aqui, ele é visto como uma figura do diabo, e o império dele, a escravidão dele, que a escravidão que ele produziu, é visto como uma figura do pecado que escraviza o ser humano. Israel estava escravo no Egito. Eles precisavam de um libertador. Eles precisavam de que alguém os salvasse. E Deus estava preparando o cenário para intervir. João capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus, disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. A figura de Israel no Egito é a figura da escravidão pelo pecado. Eles não conseguiam se libertar. Eles viviam oprimidos, eles viviam trabalhando em carga pesada, eles viviam produzindo algo para aquilo que não era deles, mas eles não conseguiam se libertar. Nesse cenário em que eles clamaram, Deus enviou Moisés e Arão para os libertar. Por isso Moisés e Arão, ao contar ao povo que Deus haveria de fazer, o povo se colocou para adorar. A adoração vem antes da libertação. Faraó recusou-se a obedecer os mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 5, o versículo de número 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir a Israel. Ele estava dizendo algo certo. Eles não conheciam a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, ele declara que toda a humanidade, ele deixou de adorar o Criador, deixou de adorar a Deus, e se voltou para a criatura e para toda forma de idolatria. A mesma coisa aconteceu no Egito. O faraó
adorava o rio Nilo, adorava o sol, a lua, vários animais eram colocados como forma de idolatria. Em Romanos capítulo 3, versículo 11 e 12, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Entenda uma coisa: quando nós conversamos com alguém que não nasceu de novo, que não teve uma experiência de salvação, e você pergunta a ele: você crê em Deus? A resposta dele é: eu creio em Deus. O Tiago escreveu que os demônios também creem em Deus e estremecem. Só que este ato de crer em Deus não muda a vida deles. Portanto, crer em Deus e não ser mudado pelo Deus que crê é o mesmo que não conhecer a Deus, portanto não é conhecer o Deus da Bíblia. Faraó não conhecia, todos pecaram. O homem natural, ele não conhece a Deus, mesmo que ele declare fé em Deus. Ok, em Romanos capítulo 1, verso 21 a 23, como é que se porta o homem que não conhece a Deus? Porque essa foi a pergunta de Faraó: quem é esse Deus? Eu não o conheço, eu nunca ouvi falar dele. Deus precisa se revelar para que nós possamos conhecê-lo, e Faraó nunca tinha ouvido falar dele. Em Romanos 1, 21 diz assim: portanto, tendo conhecido Deus, que é a declaração, eu creio em Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, o homem natural, ele vai transformar Deus, que é digno de adoração, em um objeto qualquer colocado no lugar de Deus. Essa é a razão de Faraó declarar: eu não conheço a Deus. Mas Deus escolheu um povo, o judeu, Israel, através de Abraão. Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Ele escolheu Abraão. Quando nós vimos na história de que quando Abraão foi chamado, a sua própria família era idólatra. Deus escolheu esse povo para que o testemunho de Deus mantivesse vivo na terra. Moisés e Arão era como uma luz raiando no meio das trevas. Deus está agindo, Deus está operando. Quando você chega em um local e as pessoas não conhecem Deus, ou não conhecem o Deus da Bíblia, creem em Deus, mas não no Deus da Bíblia, e você se coloca a orar e declara: Senhor, em nome de Jesus, faça tal coisa. O impacto daquela mensagem coloca a vida da pessoa em xeque. Mas que Deus é esse com quem ele pode conversar com tal intimidade? Moisés e Arão, se colocando diante de Faraó, ele fazia com que o verdadeiro conhecimento de Deus se mantivesse preservado. Observa uma coisa na história: de Adão até Abraão, o conhecimento de Deus na história foi preservado pela linhagem de Adão, indo até Abel, que morreu, e depois seguindo por Sete, e de Sete a linhagem caminha até Noé, e depois chega em Abraão. Deus tem um testemunho na terra. Quando Deus chama Abraão, o testemunho da terra passa a ser o povo de Israel, através de Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência, e o testemunho de Deus na terra percorre toda a história até chegar no Calvário. Quando Israel rejeita o Cordeiro, o testemunho de Deus na terra
volta para dentro da igreja, templo do Espírito Santo. Enquanto a igreja está andando na terra, Deus tem o seu testemunho na terra. Assim como Moisés deu testemunho a Faraó de que Deus existe e está atuando, a igreja dá hoje este testemunho. Quando a igreja for retirada da terra, Deus volta a ter um testemunho na terra através da nação de Israel, até a volta de Jesus, quando ele desce no monte, na batalha de Armagedon, e coloca um fim na história como nós a conhecemos. Deus nunca deixou de ter um testemunho na terra. Moisés está aqui, diante de Faraó, entregando este testemunho. Mas Faraó, ele se rebela contra Deus, e Deus se revela a Israel. Vamos ler Gênesis capítulo 46, versículo 2. Nós estamos aqui. Jacó toma conhecimento que José está vivo no Egito, e ele decide com sua família ir até José. No meio do caminho, Deus aparece a Israel em visões e disse: Jacó, Jacó. E ele diz: eis-me aqui. Ele disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Aqui, em Gênesis 46, foi a última manifestação de Deus a Israel. E Deus se calou por 430 anos. A história continuou. Nós vemos a maneira como Deus usou Jacó, José, a maneira como Israel entrou no Egito, como Deus, ao longo do período em que José esteve vivo, os cuidados de Israel dentro do Egito. Depois morre José, morre aquela geração que conhecia a geração de Faraó. Talvez tenha entrado uma nova dinastia no Egito, sem compromisso com Israel, e a história muda de figura. Israel se torna escravo no Egito, e Deus quer, não fala. A única coisa que Israel tinha era a promessa de Deus de que ele voltaria a visitar o seu povo e tirar o seu povo daquela terra. Em Êxodo capítulo 12, versículo 40, nós vamos ter a dimensão do tempo. Êxodo 12, 40. E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Deus agora está intervindo na história de Israel. Agora vamos voltar ao paralelo com a nossa própria história. A última vez, podemos assim dizer, que Deus interviu de modo claro, concreto na história humana, foi quando Jesus morreu na cruz. É certo que depois veio a obra do Espírito Santo, mas estou dizendo a bendita pessoa do Senhor Jesus. A última vez que o vimos foi quando ele morreu na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Tomé duvidou, ele disse: toca em mim e verá que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. E ele disse: Senhor meu, Deus meu. E ele disse: você me viu e creu? Bem-aventurados são os que não viram e vão crer. Portanto, no quesito Senhor Jesus, nenhum de nós, depois que ele subiu, ouvimos mais. Mas ele disse: eu vou preparar lugar, e quando ele estiver pronto, eu vou voltar, para que nós estejamos junto com ele para sempre. Portanto, assim como Israel esperou 430 anos que o Senhor voltasse para aquela nação, nós estamos esperando há 2000 anos que ele volte para a sua igreja. É a mesma sensação, é a mesma expectativa. Israel, da mesma maneira que ele teve que trabalhar no Egito, nós estamos tendo que trabalhar nesse mundo que jaz no maligno.
Da mesma maneira que ele se viu afetado por aquele reino tirano, nós também somos afetados por decisões de governo da qual nós não temos nenhuma autonomia. Um presidente levantou de mau humor e todo brasileiro ficou com 50 reais no bolso. Assim somos nós, assim foram eles, e eles estavam esperando uma promessa. Agora, Deus volta a tratar com o seu povo. Êxodo capítulo 6, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Haverá o dia em que ele dirá: agora vocês vão ver o que hei de fazer com minha igreja. Paulo diz: ao soar da trombeta, em um piscar de olhos, a igreja será retirada. Um poder tão grande ou maior, se formos olhar em proporção, que o poder da libertação do Egito. Nós também, tal como eles, estamos esperando uma manifestação poderosa do Senhor sobre a face da terra. Eles estavam lá. Deus haveria de se manifestar. Deus, em Êxodo capítulo 6, versículo 2, e falou mais o Senhor a Moisés: eu apareci a Abraão como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Qual era o propósito de Deus em toda aquela situação? Se tornar conhecido como o Senhor. Jesus é o Senhor a quem todo nome haverá de a quem todo joelho haverá de se dobrar diante desse nome. Deus era conhecido até aqui, olha o termo: eu não fui perfeitamente conhecido como Senhor. Toda a linhagem santa serviu a Deus tendo Ele como Senhor, mas isso ainda não estava muito claro na história. Até então, Ele era conhecido como o Deus Criador. Mas agora, os atos poderosos de Deus no Egito fariam com que de uma vez por todas se conhecesse de que Ele é o Senhor da história. E este evento, em que Ele se propõe a ser conhecido como Senhor, perdura até hoje. A razão por que Ele chama discípulos para si é para que estes que se colocam como discípulo dele se dobrem perante Ele e deixe que Ele governe as suas vidas, porque Jesus declarou que basta ao discípulo ser igual ao mestre, e o nosso alvo é ser a estatura do varão perfeito, à medida da plenitude daquele que é o nosso padrão, aquele a quem nós devemos fitar, mirar, imitar e seguir. Aqui estava Deus fazendo lembrar o seu povo de que Ele era o Deus Todo-Poderoso. Em Êxodo capítulo 6, versículo 6, portanto diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e eu vos tirar da carga do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e como juízos grandes. Deus está dizendo que Ele vai intervir a favor do seu povo. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele diz no verso 7: e eu tornarei por meu povo, eu tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios. A mesma coisa Ele diz para nós: haverá o dia de que Ele vai nos tirar desse planeta, quando a trombeta soar. Faraó se rebela contra Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 4 e 5. Faraó, diz o Senhor, porém não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Faraó não creu em Deus e declarou que Deus não haveria de tirar o povo de lá.
Faraó não era alguém qualquer. O Egito naquela época era a nação mais poderosa da terra. A sequência das nações poderosas começa com o Egito, depois passa pelo Império Assírio, segue pelo Império Babilônico, depois vem o Império Medo-Persa, em seguida o Império da Grécia, por fim o Império Romano. A Bíblia diz que o Império Romano não será destruído, ele é dividido, e no final do tempo o Império Romano volta no comando do Anticristo. A Bíblia coloca esses os grandes impérios. Desde a queda de Roma até o Anticristo voltar, nós não tivemos mais impérios mundiais. Napoleão tentou, não conseguiu. Hitler tentou, não conseguiu. E os Estados Unidos hoje divide o mundo com a Rússia e com a China. Não é um império mundial. Porque o império mundial, depois de Roma caída, que vai se levantar, é o império do Anticristo. Mas Deus sabe a história. Assim como ele soube o que ia acontecer com o Faraó, ele sabe o que haverá de acontecer em toda a história. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus disse: Faraó não vai ouvir, mas ele vai ter que se dobrar perante o meu poder. E agora Paulo está dizendo que toda a terra que não ouve Deus hoje haverá de se dobrar perante o poder de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que venho com as nuvens, todo o olho o verá, e até os mesmos que traspassaram, e toda a tribo da terra se lamentará sobre ele. Sim, amém. Da mesma maneira que Faraó foi-lhe anunciado que o Senhor estava intervindo naquela nação, Deus está anunciando que vai intervir em todas as nações da terra. A nossa expectativa hoje é igual à expectativa de Israel no Egito. Também nós estamos esperando uma grande intervenção de Deus sobre a história. E Deus começa a intervir em Israel. O Egito era uma terra idólatra. No entanto, eles não haveriam de escapar do poder de Deus, das intervenções de Deus. Em Êxodo capítulo 7, versículo 3: E tu farás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão, verso 2, falará a Faraó que deixe os filhos de Israel sair das suas terras. O 3: Porém eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais. Havia um Deus no Egito, Deus Hopi. Ele era protetor das inundações do Egito. O Egito via o Nilo como uma dádiva dos céus, e eles se consideravam uma nação como dádiva do Nilo, e eles idolatravam as águas do rio, e tinha um Deus naquelas águas. A água se transforma em sangue, e eles olham aquele milagre acontecendo e observam o seu Deus impotente diante da intervenção do Senhor. A segunda praga, invasão das rãs. Havia no Egito o Deus da fertilidade. Rã era símbolo da fertilidade, e as rãs invadiram os egípcios, e eles nada podiam fazer diante disso. A terceira praga, invasão dos piolhos. O pó foi lançado ao ar e os piolhos tomaram conta do Egito. Havia o Deus. O pó da terra era considerado sagrado pelos sacerdotes egípcios. Eles usavam o pó como terra sagrada, e esse pó agora estava se transformando em piolho. Invasão das moscas. Havia um Deus chamado Beuzebu. O objetivo desse Deus, um deles, era de afugentar as moscas, e as moscas invadiram o egípcio, mostrando a impotência desse Deus. Peste de animais. O deus Amon era em forma de cordeiro, de carneiro, e ali estavam todos os animais morrendo.
e eles não conseguiam evitar. A Bíblia diz que aqueles que aplicaram a palavra de Deus em seu coração esconderam. Não, no caso aqui da saraiva, das pedras, mas os animais, a peste dos animais, Deus amou. Úlceras, Deus tifon, proteção contra as feridas. Estava todo o povo cheio de feridas, de úlceras. Saraiva, Deus serafis, ele era o protetor das lavouras. Estava a saraiva caindo por toda a terra e acabando com as lavouras. Invasão dos gafanhotos, deusa Ísis, ela fazia a proteção dos vegetais. Estava lá a praga caindo sobre ele. E por fim, o deus Ra, filho do sol, e as trevas abateram sobre a nação, e o filho do sol não conseguiu fazer a luz penetrar dentro da terra do Egito. As pragas foram uma resposta de Deus a uma pergunta de Faraó, como disse o pastor César. Vamos abrir em Êxodo 5:2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que eu me celebre uma festa no deserto. Para que me celebre uma festa no deserto. E respondeu Faraó, no verso 2: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E a gente vê em Êxodo 7:3 que as pragas também eram sinais de maravilhas. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Vimos também que eram sinais de juízo. Em Êxodo 7:4, Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Então, nós vimos aqui que a chave é que um Deus amoroso e misericordioso, mesmo agindo naquela terra, ele trazia livramento. Vamos ver lá na quinta praga, Êxodo 9:6. O livramento que Deus trouxe ao seu povo que estava no Egito. Êxodo 9:6. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, o rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Portanto, o Senhor deu livramento aos animais dos israelitas, morrendo apenas os animais dos egípcios. Lá na sétima praga, em Êxodo 9:21, quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e seu gado para as casas. Então, quem ouviu a palavra do Senhor, mesmo os egípcios, levava os seus animais para casa, e eles não eram atingidos. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado, e eles sofriam. Mas na terra de Godém, que era a terra onde, no mesmo Egito, tinha uma terra chamada Godém, onde habitavam os israelitas. Naquela terra, a praga enviada pelo Senhor não os atingia. Então eles sofriam um livramento na sua terra. Então vamos ver lá na nona praga, em Êxodo 10:23. Quando o Senhor mandou a nona praga, que é as trevas, 3 dias de trevas, e não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Portanto, Deus dava livramento ao seu povo, mesmo estando na mesma terra dos egípcios. Vamos ver lá em Êxodo 2:24. Por que o Senhor protegeu o seu povo no Egito? Se eles eram pecadores. Não foi por
por causa da justiça deles. Então vamos ver em Êxodo 2:24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atendeu para a sua condição. Então, eles foram socorridos por causa do concerto que Deus fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Nós vimos aqui que a chave é que Deus é fiel, Deus não muda. O que Deus decide fazer, Ele faz. Vamos ler Êxodo 10:20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Em todas as pragas que Deus mandou no Egito, Faraó, ele reconhecia o poder de Deus, tanto que ele pedia para Moisés e Arão orar para que os livrasse da praga. Então nós vamos ler lá em Êxodo 8:8. Êxodo 8:8. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e de meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Aí novamente nós vamos ver lá em Êxodo 8:28. De novo, Faraó pedindo oração. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereça sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vás muito longe, e olhai também por mim. Novamente Faraó pedindo oração. Êxodo 9:28. Orai ao Senhor, pois já basta esses grandes trovões e a chuva de pedras, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Você vê que ele cria no poder de Deus, porém ele voltava atrás. Ele voltava atrás. Por que Faraó voltava atrás? Porque Deus endurecia o coração de Faraó. Por que Deus endurecia o coração de Faraó? Vamos ler lá em Êxodo 10:1-2. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes, olha que interessante, verso 2, 10:2, e para que contes aos filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos quantas vezes o Senhor endureceu o coração de Faraó. Foram 10 vezes. 10 vezes o Senhor endureceu o coração de Faraó. Eu não vou ler, mas eu vou só fazer a citação. Foram 10 vezes. Quando, em Êxodo 7:13, quando Moisés jogou o bordão que se transformou em serpente. Em Êxodo 7:22, quando as águas se transformaram em sangue. Em Êxodo 8:15, quando as rãs invadiram todo o território. Em Êxodo 8:19, quando os piolhos dos homens em animais. Em Êxodo 8:32, quando as moscas invadiram todo o território egípcio. Em Êxodo 9:7, quando as pestes dos animais dos egípcios. Em Êxodo 9:12, as úlceras nos homens e animais. Em Êxodo 9:35, chuvas de pedras. Em Êxodo 10:20, a praga dos gafanhotos por toda a terra dos egípcios. Em Êxodo 10:23, trevas por 3 dias na terra dos egípcios. Então a gente vê que Deus endurecia o coração do faraó para mostrar as suas maravilhas. Agora o último castigo do Senhor sobre o Egito. Nesse último castigo, a décima praga, o último castigo do Senhor sobre o Egito, a chave é que Deus sabe todas as coisas, Ele tudo pode.
E lá em Êxodo 11:1, vamos ler o Êxodo 11:1, onde Deus anuncia a última praga, a 10ª praga. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Então Deus anuncia a morte dos primogênitos. Porque que o Senhor queria mostrar a Faraó e aquele povo que Israel era a menina dos seus olhos. Vamos ler lá em Êxodo 4:22-23. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. 23. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então, Deus, Ele tinha uma razão para mandar aquela praga, né? Ele já tinha dito antes que ele ia fazer isso. Vamos ler em Êxodo 11:7. Porém, nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Nós vimos aqui que o rei ímpio não tem como impedir o plano de Deus. Se Deus decidiu fazer, Ele faz. As pragas já estavam preparadas para vir sobre o Egito, e Deus prepara Israel para esse momento. Em Êxodo capítulo 11, versículo de número 6: e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. A Bíblia fala que diante do trono branco, a própria terra vai desaparecer, os céus e a terra vão desaparecer diante de Deus, quando Deus há de julgar todas as nações. E nesta noite de juízo, haverá um grande clamor, um grande choro. Mas como o homem é pecador, para que Israel pudesse ser livre de todas as pragas que estavam vindo do Egito, era preciso um cordeiro. Em Êxodo capítulo 12, versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Somente o sangue nos umbrais da porta poderia permitir com que o anjo da morte passasse sobre aquela casa e não visse aquela casa. Em Êxodo capítulo 11, versículo 7: mas contra todos os filhos de Israel nenhum cão moverá a sua língua, o Senhor fará diferença. Em Êxodo 11, versículo 3: e o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Lembra que a promessa de Abraão era: ele seria engrandecido, o seu nome seria engrandecido. E aqui está a sua descendência, naquele momento de terror, naquele momento de visitação e de juízo, o povo de Deus sendo engrandecido perante os seus inimigos. E como seria então a preparação da Páscoa? Êxodo 12, 2: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. No versículo 12, 5: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Nós vimos de que o primeiro sacrifício feito por Deus foi lá no Jardim do Éden, quando ele pegou pele de animal e vestiu e cobriu a nudez de Adão. Depois Caim tentou oferecer um sacrifício que não agradara a Deus. Abel ouviu o seu pai e ofereceu o mesmo sacrifício de animal. Por certo de que oralmente
quando Deus matou aquele animal, toda a maneira de fazer o ato já era de conhecimento de Adão e foi passando de geração em geração. Aqui em Êxodo, Deus está colocando isso de forma mais clara. O cordeiro, ele tinha que ser sem mancha, para que ele pudesse ser um cordeiro substituto. O versículo 6 diz assim: e o guardará até o 14º dia. O cordeiro seria separado por 4 dias, porque não podia haver nenhum defeito naquele cordeiro. Interessante que o ministério de Jesus se deu por 3 anos e pouco, quase 4 anos. Ele precisava ser provado para ser o cordeiro de Deus. Em Êxodo capítulo 12, versículo 7: o sangue, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras. Quando eles estivessem matando o cordeiro, todo o sangue precisava ser recolhido, e o sangue era colocado nos umbrais da porta. Versículo 12, 22: então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai-o na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Assim Israel estava sendo protegido por causa do sangue derramado na porta. Êxodo 12, 46. Numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrará os ossos. Observa uma coisa: na noite mais negra da humanidade, Israel estava dentro de casa, protegido pelo sangue. Nós podemos perceber que quando Jesus veio, a Bíblia diz que um povo que andava em trevas viu uma gloriosa luz. Hoje o mundo continua caminhando em trevas, e nós aqui estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Da mesma maneira como Israel se viu protegido e não há outra proteção fora dessa, nós também somos protegidos da mesma forma. Êxodo capítulo 12, versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes, vendo eu o sangue. Observa que ele não vai ver as boas obras, ele não vai ver os pecados cometidos, ele não vai ver senão o sangue na porta. O sangue nos torna justo diante de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado por causa do sangue, a quem o Senhor perdoa pecado por causa do sangue, a quem o Senhor lança para longe de nós os nossos pecados por causa do sangue, a quem o Senhor declara sem pecado por causa do sangue. Quando Deus nos olha, Ele vê o sangue. Glória a Deus. Em Êxodo 12, 28: então dirás: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou. Ele livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou a Deus. Lembra que quando Deus prometeu a libertação, eles se inclinaram e adoraram. Agora, quando Deus dá instrução de como a libertação se processaria, eles inclinaram e adoraram a Deus. Plena confiança no sangue. Mas para que eles pudessem ser guardados por Deus, eles tinham que observar os detalhes da instrução. O cordeiro tinha que ser imaculado, o sangue do cordeiro tinha que ser recolhido numa bacia, o sangue precisava ser aplicado na porta. Israel devia se alimentar do cordeiro enquanto o anjo da morte estava passando lá fora. Israel precisava ficar dentro de casa, e Israel precisava confiar nas promessas de Deus. É por isso que o autor aos Hebreus diz que quanto mais vemos a aproximação daquele dia, não podemos deixar de congregar, temos que permanecer juntos. Em Êxodo 12, 29: e aconteceu à meia-noite
que o Senhor feriu a todo o primogênito do Egito, desde o primogênito de Faraó, desde o primogênito que sentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todo o primogênito dos animais. O salário do pecado é a morte. A morte, ela acontece todos os dias. Há sempre alguém morrendo. Para alguém, a porta está sempre se fechando. Mas há momento em que Deus intervém de uma maneira pontual na história de uma nação. E a história do Egito foi aquela noite. A morte cobrou o seu salário de forma antecipada e todo o primogênito do Egito morreu. Gênesis 2:17. Se comer, morrerá. O salário do pecado é a morte. E no verso 30. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor do Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. O salário do pecado estava cobrando o seu preço. Em Êxodo 12:31, então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como ele tem dito. Israel estava preparado para sair. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Jesus conta aquela parábola das 10 virgens. 5 tinha azeite, 5 não tinha azeite. À meia-noite, assim como foi à meia-noite aqui em Faraó, o noivo chegou. As que não tiveram azeite não puderam entrar. E a pergunta que nos fica é a seguinte: todas as 10 estavam dormindo, só 5 tinham azeite, mas todas estavam dormindo. A pergunta é: como eu posso dormir com a certeza que durmo com azeite? Como eu posso dormir com a certeza que eu durmo com azeite? Aqui está a resposta. Ele disse: você tem que comer com os lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão. Você só pode deitar e dormir se durante o dia fez a obra do Senhor, porque azeite foi usado e você sabe a tua medida de azeite. Se nós passamos o dia sem usarmos a medida de azeite, podemos chegar à noite e perceber que não dormimos preparado para a partida. Israel partiu. Êxodo 12:31, Faraó deixa o povo ir. Ide, servi ao Senhor como ele tem dito. A nação mais poderosa da terra teve que se curvar diante do poder de Deus, e o sangue do Cordeiro tirou aquele povo. Que o Senhor seja louvado. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esta escola. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o sangue do Cordeiro tem estado sobre nós, e porque do mesmo modo como o Senhor livrou Israel do pecado, da escravidão do Egito, o Senhor tem nos livrado do pecado e da morte. Da mesma maneira, Senhor, como Israel comeu daquela Páscoa preparado para a partida, que o Senhor possa nos preparar para a hora da trombeta, quando ela há de soar e seremos recolhidos para Ti, Senhor. Dá-nos esta visão, dá-nos este preparo, e que em todo o tempo, assim como Israel não perdeu de vista a promessa, nós não percamos de vista de que o Senhor está voltando. Guarda a Tua igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém.